Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Vamos agora aos versículos 8 a 11 do capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo João, quando o Mestre fala sobre o futuro advento do Espírito da Verdade e sua missão. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Os espíritos encarnados naquela parte do globo onde Jesus desempenhou a sua missão, onde fez ouvir a sua palavra e praticou os atos que conheceis, tinham, como prova, de receber ou repelir a luz que lhes era por ele trazida. Ora, os que a repeliam faltavam aos seus compromissos e mais profundamente se enterravam no mal. O mesmo se dá com relação a todas as épocas do vosso planeta. Os espíritos encarnados, assim antes como depois da missão de Jesus, tiveram por prova, do mesmo modo que os que viviam ao tempo daquela missão, receber ou repelir a luz que lhes era trazida. Os que a repeliram faltaram aos seus compromissos. É também o que ocorre com os espíritos encarnados que nos dias de hoje repelem a que se lhes oferece e com os que, de futuro, repelirem a que lhes for trazida. Mas não esqueçais, muito é pedido àquele a quem muito foi dado, e a responsabilidade do Espírito está sempre na razão dos meios postos a seu alcance para se instruir. Jesus, ao dirigir a seus discípulos essas palavras, estendia seu pensamento aos tempos que iam seguir-se e, sobretudo, aos tempos então futuros da nova revelação. E aquelas palavras se aplicam a todos os que, durante a sua missão terrena, repeliram a luz que ele trazia aos homens, a todos os que depois, até aos vossos dias, a repeliram, e a todos os que a repelirem na época atual e nas épocas vindouras da era nova que se abre diante de vós. O Espírito da Verdade, disse o Mestre, convencerá o mundo quanto ao pecado, porque não creem em mim. Quer dizer, quanto à transgressão da lei divina por parte dos que, não lhe dando crédito à missão, não aceitaram nem seguiram a moral que ele pregou e dessa forma faltaram aos seus compromissos e se enterraram mais profundamente no mal. Os homens foram chamados a reconhecer. Muitos reconheceram e todos reconhecerão que quem quer que não segue a moral que Jesus pregou transgride a lei divina, e com o deixar de praticá-la se torna culpado e passível de julgamento. É essa a missão do Espírito da Verdade, do Paráclito, missão que, começada pela missão dos apóstolos, vai continuar para que o mundo seja convencido. Convencerá o mundo quanto à justiça, porque vou para meu Pai, e não mais me vereis. Convencidos quanto à justiça são os que, tocados pelas provas esplendorosas da missão de Jesus, se rendem à evidência e creem
submetendo-se à lei de amor universal que ele pregou. Estas palavras, porque vou para o Pai e não me vereis mais, dirigidas a seus discípulos, como sendo a base, o elemento e o meio de o Espírito da Verdade convencer o mundo, se referem ao sacrifício do Gólgota e à sua ressurreição, à sua volta para a imensidade na época da chamada Ascensão, depois de suas aparições às mulheres e aos discípulos. Provas foram essas que esclareceram a maior parte dos incrédulos de então e que a revelação atual vem pôr em evidência pela explicação que delas dá, em espírito e verdade, explicação que a revelação e a ciência espíritas apoiam com todas as forças do raciocínio nos evangelhos. O Espírito da Verdade convencerá o mundo quanto à justiça, isto é, quanto à fé na missão divina de Jesus e na lei de amor universal que ele pregou, porque ele consumou o sacrifício do Gólgota, ressuscitou, reapareceu e depois das aparições às mulheres e aos discípulos, desapareceu das vistas humanas desde que voltou para a imensidade na época dita da Ascensão. Os homens eram chamados a reconhecer a missão divina de Jesus e a se submeter à lei de amor universal que ele pregou. Muitos reconheceram essa missão e todos a reconhecerão. Muitos se submeteram àquela lei e todos se lhe submeterão. É isso também missão do Espírito da Verdade, do Paráclito, missão que começou pela missão dos apóstolos e vai continuar para que o mundo seja convencido. Convencerá o mundo quanto ao julgamento, porque o príncipe do mundo já está julgado. O juízo é a retribuição de acordo com as obras. O homem o provoca pelos seus pensamentos e pendores e o recebe por efeito de suas palavras e atos, conformemente às leis imutáveis e eternas da justiça divina que a sua consciência aplica após a morte. Essas leis, para os pendores viciosos, contrários à lei divina, bem como para os atos culposos, são as leis imutáveis, inevitáveis do sofrimento, da expiação, da reencarnação, meio único de reparação, de purificação e de progresso, caminho único para a perfeição. Estas outras palavras que Jesus dirige a seus discípulos, como constituindo a base, o elemento e o meio para o Espírito da Verdade de convencer o mundo, porque o príncipe do mundo já está julgado, são um conjunto de expressões figuradas, designativas dos pendores viciosos contrários à lei divina e se referem aos atos culposos que no passado sofreram o julgamento. Desde o princípio, isto é, desde o aparecimento do homem na terra, não tem os atos culposos recebido a retribuição que lhes era devida? E os maus sentimentos que germinam e se desenvolvem nos vossos corações, não têm desde o princípio sofrido julgamento? É assim que o príncipe do mundo já está julgado. As palavras de Jesus abrangem todas as épocas, pois que se aplicam à natureza falível, ao mal sob todas as suas formas. O juízo não se verificou já para cada um de vós, desde a primeira encarnação humana até os dias atuais?
não se verificará ainda para os espíritos culpados? Não se verificará na época da depuração do vosso planeta para os espíritos culpados, rebeldes, voluntariamente cegos, que então serão afastados da Terra e mandados para planetas inferiores? O Espírito da Verdade convencerá o mundo quanto ao juízo, quanto à retribuição de acordo com as obras, quanto à retribuição que é devida e feita aos pendores viciosos, contrários à lei divina, aos atos culposos, pois que os maus pendores, contrários à lei divina, já receberam a retribuição que lhes era devida, e os atos culposos já sofrem o julgamento. Os homens foram chamados a reconhecer essa retribuição, esse julgamento. Muitos o reconheceram e todos o reconhecerão. É essa ainda a missão do Espírito da Verdade, do Paráclito, a qual, começada pela missão dos apóstolos, vai continuar para que o mundo seja convencido. E o mundo será convencido porquanto, pela revelação e pela ciência espíritas, pela revelação atual, ele traz aos homens, despindo da letra o espírito, o conhecimento e a inteligência do que é, em verdade, o juízo. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.